Josué, capítulo 6, verso 1, para a nossa reflexão. Sexto livro do Antigo Testamento, Josué, né? Logo após o Pentateuco. O Pentateuco são os 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Josué, capítulo 6. Quem achou, diga: eu amo Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e nem entrava. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e nem... Agora, volta um pouquinho, capítulo 5, verso 10. Olha o que diz o capítulo 5, verso 10. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa, no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E você diz amém pela palavra do Senhor. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus, pode se assentar. O texto sagrado que está diante de nós nesta oportunidade, esse texto que está no livro de Josué, no capítulo de número 6, no verso 1, e no capítulo 5, verso 10, é um texto que fala para nós de um dos momentos mais importantes da história de Josué, por que não dizer da história do povo judeu. Fala a respeito da conquista, do início da conquista de Canaã, começando por uma das cidades que a gente pode entender como a cidade mais difícil. Essa conquista se deu após um grande desafio da parte de Josué ser vencido. Na verdade, Josué é um homem que venceu muitos desafios. O primeiro deles era suceder um homem da importância do quilate espiritual que foi Moisés. Você imagine que Josué sucedeu o grande Moisés. Moisés era um profeta em um nível que ele, em um determinado momento, falou assim: Deus vai levantar para vocês um outro profeta semelhante a mim, a ele ouvi em tudo. Ele estava fazendo uma referência messiânica a Jesus Cristo. Você imagina que Moisés era um homem que tinha tanta intimidade, tanta comunhão com Deus, que em um certo momento Deus falou assim: se tiver no meio de vocês um profeta, eu falo com ele em sonhos e visões, mas com Moisés eu falo face a face, cara a cara. Então Moisés era um homem de uma importância, de uma envergadura espiritual. Você imagina um homem que Deus fala para ele assim: eu vou destruir esse povo e a partir de você eu vou começar um outro povo. E numa conversa com Deus ele consegue convencer Deus de não fazer isso. E se pondo na brecha em favor do povo e dizendo: se o Senhor fizer isso, risca o meu nome aí do teu livro. Porque as outras nações vão olhar e vão dizer que o Senhor os tirou do Egito para os matar. E o nome do Senhor não vai ser feito grande, não vai ser glorificado. E aí Deus atendeu a Moisés. Então Moisés era um homem de uma importância, de uma envergadura muito grande. E Josué tem a incumbência, a responsabilidade de substituir Moisés. E substituir alguém que foi mal naquilo que fez é mais fácil. Embora quando alguém vai mal em algo que está fazendo, você fica com alguns, digamos assim, abacaxis para descascar, mas é mais simples, porque quando as duas lideranças são postas uma do lado da outra, a sua destaca com mais facilidade. Agora outra coisa é suceder alguém que foi muito bem naquilo que fez. Nosso pastor Silas Malafaia sempre fala da responsabilidade que foi suceder o pastor José Santos. Então você precisa entender, isso é um grande desafio, suceder alguém que foi bem. Não obstante esse desafio, isso se soma a um luto que o povo estava vivendo. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, livro de Josué, capítulo 1, a partir do verso 1, olha o que diz a Bíblia. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. O povo estava inerte diante do luto da morte de Moisés. O povo amava muito Moisés, e após a morte de Moisés, eles choraram há mais de 40 dias a morte de Moisés. Josué também se deixou levar por esse sentimento de luto, e isso o paralisou.
E Deus vai até ele e diz assim: Josué, o meu servo Moisés é morto. A morte veio, chegou o momento dele, chegou a hora dele. Você não pode, Josué, deixar esse luto te fazer ficar inerte, porque eu ainda tenho muita coisa para você viver nessa terra. E eu quero começar a abrir um parêntese te dizendo que o luto é necessário, muitas vezes ele tem um tempo, muitas vezes ele é legítimo, mas você não pode deixar o luto paralisar a tua vida. Tem muita coisa boa de Deus para você viver ainda. Você precisa entender que tem muita coisa de Deus ainda para você conquistar, para você experimentar. Você tem uma família para conduzir, você tem uma história para viver, tem pessoas que contam com você. De repente Deus colocou uma pessoa aqui para ouvir essa palavra. O luto é legítimo, doeu de verdade, mas Deus está dizendo: levanta e passa o Jordão, porque eu tenho coisas para você viver. Então Deus diz a Josué: levanta. E olha a palavra dele a Josué, no verso 6, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Preste atenção nisso que é importante. Deus está dizendo: Josué, você vai ter que se esforçar, você vai ter que ter ânimo, você vai ter que ter ânimo, vai ter que se esforçar, vai ter que ter coragem, porque eu tenho coisas para fazer ainda. Josué então se depara com mais um desafio, que é a travessia do Jordão. Esse a gente já percebe mais à frente no capítulo 3, quando a partir do verso 5 ele junta o povo e diz: santificai-vos hoje, que amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Josué, para conquistar Canaã, para adentrar em Canaã, ele vai ter que passar no rio Jordão. O Jordão era um rio que naquela ponta onde Josué estava, era profundo, estava no tempo da cheia, não dava para atravessar a pé enxuto. E aí Josué pensa: a gente vai ter que esperar mais um tempo, de repente a cega passar. E Deus dá uma direção a Josué. Deus diz: Josué, você vai colocar a arca da aliança no ombro de 4 sacerdotes e vai mandar eles irem em direção ao Jordão, porque quando eles pisarem a planta dos pés no Jordão, o rio vai respeitar a promessa na vida de vocês e vai abrir para o meu povo passar. Oh glória! Irmãos, muitas vezes a gente está igual Josué, a gente está olhando a força do rio, e enquanto você estiver estático diante do rio, diante da correnteza, as coisas não acontecem. Mas quando você colocar a arca no ombro e der o primeiro passo pela fé, o milagre vai começar a acontecer na tua vida. Eu recebo graça de Deus para profetizar para alguém. As circunstâncias estão esperando você dar o primeiro passo para algo extraordinário da parte de Deus acontecer com você. Aleluia, glória a Deus. O pastor Rafael contou o testemunho, foi muito feliz no testemunho. Ele procurou o imóvel, mesmo sendo mais caro, ele foi lá olhar. Isso é o primeiro passo pela fé. Deus colocou alguém aqui para te dizer: vai lá naquela concessionária e procura que eu vou prover. Entra nesse aplicativo e vai atrás da casa que eu vou te mostrar. Passe essa ficha na financeira que o financiamento vai ser aprovado. Deus está dizendo: dá o primeiro passo pela fé, que eu honro o resto da tua caminhada, mas dá o primeiro passo pela fé. Irmão, às vezes o que falta da gente é esse impulso da fé, é esse primeiro passo da fé. Às vezes o que falta na gente é essa iniciativa da fé, a proatividade santa que o crente tem que ter. E aí quando Josué dá o primeiro passo no Jordão, é interessante porque é um paralelo no milagre que Deus fez com Moisés. Porque com Moisés ele tocou o cajado e o mar abriu. Com Josué eles pisaram a planta dos pés e o Jordão abriu. É Deus cumprindo o que ele havia dito para Josué no capítulo 1. Assim como fui com Moisés, eu serei contigo. O milagre é parecido, o mar abriu vermelho e agora o Jordão está abrindo. Sabe por quê? Porque Deus não é Deus de um milagre só, Deus é Deus de uma história de milagre. Eu vou repetir isso: Deus não é Deus de um milagre só, Deus é Deus de uma história de milagre na sua vida. Isso aqui é para quem crê. Ele proveu uma vez, vai prover de novo. Ele abriu uma vez, vai abrir de novo. Ele te levantou uma vez, vai levantar de novo. Deus não é Deus de um fato, Deus é Deus de uma história com você. Então Deus opera mais uma vez, o Jordão abre. Nisso que eles estão na travessia, tem um detalhe importante. Deus diz a eles, no capítulo 4 já: tomai 12 pedras de dentro do Jordão, e vocês vão fazer um círculo de pedras do outro lado. Aí o texto diz que eles atravessam,
fazem um círculo de pedras e se deparam com a primeira cidade, que é a cidade de Jericó. O círculo de pedras eles vão chamar de Gilgal. Fica diante de Jericó, nas campinas de Jericó. E Deus diz para Josué: esse círculo de pedras é porque você vai mostrar isso para os teus filhos, para os filhos dos teus filhos. E quando eles te perguntarem que pedras lisas são essas, vocês vão dizer: o nosso Deus secou o Jordão. Porque tem coisas que Deus faz que são tão impactantes, que viram uma espécie de memorial na história da nossa família e da nossa vida. O que Deus vai fazer por esses dias vai ser tão grande que vai virar memorial na tua vida. Glória, os teus netos vão lembrar daquilo que Deus vai fazer por esses dias na tua vida, em nome de Jesus. Eles fazem um círculo de pedras, e após isso Josué vai para conquistar Jericó. Deus colocou ele dentro de Canaã, mas agora ele vai começar a conquistar Canaã. Uma coisa é entrar em Canaã, outra coisa é conquistar Canaã. Você precisa ter em mente essa diferença. Josué tem a responsabilidade agora de, após entrar, conquistar. Porque uma coisa é entrar na casa, outra é pagar os 180 meses do boleto. Uma coisa é entrar numa empresa, outra é conquistar o seu espaço e se estabelecer lá. Então o que Deus está propondo a Josué agora é conquistar o espaço. É interessante que essa conquista começa pelo momento mais difícil, pela cidade mais difícil, que é a cidade de Jericó. A gente precisa entender que as conquistas e que o caminho que Deus nos leva é sempre o caminho mais difícil. Sabe, já tinha acontecido isso com o povo uma vez, em Êxodo, quando eles saem do Egito, haviam pelo menos 2 caminhos para chegar em Canaã. Quantos caminhos? O primeiro caminho era pela terra dos filisteus. Os filisteus eram um povo de guerra, mas Deus mandou 10 pragas no Egito, mandava uma só nos filisteus, acabava com eles. O segundo caminho era o mais difícil, era pela terra, era pelo Mar Vermelho. Por que o caminho pelo Mar Vermelho era mais difícil? Porque não tinha barco para atravessar todo mundo. Mas Deus pega o seu povo e diz: vocês vão para diante do Mar Vermelho. Deus está conduzindo o povo pelo caminho mais difícil. De novo, aqui eles vão começar a conquista por Jericó, a cidade mais difícil. Você precisa entender que se você é crente, Deus vai te conduzir pelo caminho mais difícil. Já teve aquela sensação que se algo pode dar errado, quase sempre dá errado? Já teve a sensação que se você conta com, entre aspas, a sorte, ela sempre falha? Já teve a sensação que parece que para você o negócio é mais travado? Parece que é mais amarrado a situação e você fala: mas eu sou crente, era para ser o contrário, era para ser mais limpo para mim, era para ser mais fácil para mim, mas é assim mesmo que Deus faz, porque Deus não nos conduz por caminhos de facilidade. Porque você não aprende nada na facilidade, você não amadurece na facilidade, e Deus é caçador de glória. Deus só pode ser glorificado na dificuldade, na impossibilidade. Deus te trouxe aqui para te dizer: eu estou te levando pelo caminho mais difícil para te amadurecer e para mostrar que eu sou Deus na tua vida. Eu vou repetir porque eu sinto uma graça nessa palavra. Deus está levando você pelo caminho mais difícil para te amadurecer e mostrar que Ele é Deus na tua vida, aleluia. Então o povo vai pelo caminho mais difícil, começa pela cidade mais difícil. Josué prepara o exército e diz: agora a gente vai. Josué prepara o exército, já chegou a nossa hora, é agora, vai acontecer. Mas a Bíblia diz que quando ele vai para conquistar Jericó, quando ele vai para dominar Jericó, ora, Jericó estava rigorosamente fechada. Por causa dos filhos de Israel, ninguém saía e nem entrava. Isso aqui é interessante. Jericó era cercada de 2 muralhas. Quantas muralhas? Uma muralha interna, a outra muralha externa. As muralhas de Jericó tinham de 8 a 12 metros de altura, de 6 a 10 metros de grossura, de largura. A muralha era larga, mas tão larga que as pessoas faziam casas em cima da muralha. Eu disse no primeiro culto, a prostituta Raabe tinha uma casa em cima da muralha. A muralha caiu, mas à frente a casa dela permaneceu. Mais um parêntese, Raabe tinha uma aliança com Deus. Ela fez uma aliança com os espias que foram espiar. Por isso que a muralha caiu, mas a casa dela permaneceu. Porque quando você tem uma aliança, muralhas caem, mas a tua casa permanece.
Governos mudam, o governo que geria ela era de Jericó, depois que a muralha caiu passou a ser de Josué, mas a casa dela permaneceu. Eu recebo graça para dizer para alguém: muralhas vão cair, governos vão mudar, mas a tua casa vai permanecer de pé, porque você tem uma aliança. E a casa dela permaneceu, então a muralha era larga, era grossa. A Jericó, além das muralhas, ela tinha portões que eram portões de bronze. E você consegue imaginar a frustração no coração de Josué? Porque ele tem promessa, Deus chamou ele, tem algo de Deus para ele. Ele já experimentou milagres, deu o primeiro passo pela fé. Ele está vivendo uma vida de santificação e de obediência. Mas quando Josué vai para conquistar a cidade, a Bíblia diz que a cidade estava fechada. Não dava para entrar porque os portões de Jericó estavam fechados. Não dava para dominar Jericó porque os portões estavam fechados. Você precisa entender uma coisa: muitas vezes você vai ter tudo para conquistar, mas você vai se deparar com o que Josué se deparou, com portões e portas fechadas. Mas é necessário a gente aprender algumas coisas aqui. A primeira delas é que em Apocalipse 3,7 diz assim: isto diz o fiel e verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre a porta e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Três coisas aqui. A primeira é que a chave está nas mãos do fiel e verdadeiro Jesus Cristo. A chave que você precisa não está na mão do governador, não está na mão do prefeito, não está na mão do pastor, não está na mão do pregador, não está na mão da missionária, não está na mão do patrão. A chave que você precisa está nas mãos de Jesus de Nazaré. Aleluia! Oh, glória a Deus! Isso é motivo para a gente se alegrar. As circunstâncias que nos cercam não dominam aquilo que Deus tem para nós. O controle da nossa vida ainda está nas mãos de Jesus. Eu tenho uma palavra para alguém: a chave que você precisa não está na mão da OMS, não está na mão da ONU, não está na mão do presidente, está na mão do fiel e verdadeiro, aquele que você veio adorar nesse culto. Segunda coisa, ele abre e ninguém fecha. Um aleluia modesto lá atrás, eu vou repetir. Ele abre e ninguém fecha. Eu quero profetizar: Deus vai abrir e ninguém vai fechar. Porta que o homem abre, o homem vem e fecha. Agora a porta que Deus abre não tem inveja, fofoca, mentira, oposição. Deus está dizendo: eu vou abrir e ninguém vai fechar. Receba isso. Agora tem um outro detalhe que é o último. Ele fecha e ninguém abre. Quando Deus fecha, não tem técnica de coaching que abra. Quando Deus fecha, não tem contato que abra. Quando Deus fecha, não tem ajuda de amigo que às vezes até te quer bem que consiga abrir. Quando Deus fecha, não tem capacidade e currículo bem feito que consiga abrir. E você precisa entender isso. Com Josué, que muitas vezes as portas se fecham, não é porque homens quiseram fechar elas. Muitas vezes a porta se fecha, não é porque a oposição fechou ela, ou porque a sua incapacidade fechou ela. Eu vim dizer para você, dentre tantas coisas, isso essa noite. Às vezes quem fecha a porta para o crente é o próprio Deus. Às vezes ele fecha a porta para não te perder. Às vezes ele fecha a porta porque não chegou a hora dela abrir. E todas as vezes ele fecha a porta para te ensinar alguma coisa. Porque se o deserto é escola, a porta fechada é uma faculdade de Deus para nos ensinar muitas lições. A primeira delas, que Josué vai precisar aprender, é que se as portas de Jericó estivessem abertas, ele entraria pelas portas, guerrearia com o pessoal de Jericó. A conquista seria maravilhosa, mas ela não teria o gosto que teve. Porque essa cidade aqui, essa conquista é a mais conhecida de Josué por causa do milagre de Deus. Qual foi o milagre aqui mais à frente? É que Deus derrubou as
Se as portas estivessem abertas, as muralhas não teriam caído. Então eu entendi que Deus permitiu a porta fechar porque Ele queria operar um milagre maior e derrubar as muralhas. Pega isso essa noite. Às vezes Deus fecha a porta para derrubar muralhas e operar por um caminho muito mais excelente do que você estava imaginando. É porque se a porta abre, de repente você ia achar que foi o fulano que abriu. Se a porta abre, de repente alguém podia dizer: você está aqui porque eu te coloquei. Aí Deus deixa a porta fechar para a muralha cair, e você vê que é Ele que está te dando Jericó. Levanta a mão para receber essa palavra em nome de Jesus. Deus está dizendo: eu deixei a porta fechar porque eu tenho um milagre maior para você. Eu vou derrubar a muralha, diz o Senhor. Ele deixa a porta fechar para derrubar a muralha. Você se lembra de Lázaro? Quando a mensagem veio: é o teu amigo que tu amas está enfermo, vem. Aí Jesus para o mensageiro: volta lá e diz para Marta, Maria e para Lázaro que essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Imagina o conflito na vida do mensageiro. Quando ele volta, Lázaro está mais doente do que estava quando ele saiu, e faz a pergunta: o que foi que Jesus mandou dizer? Jesus mandou dizer que a doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Irmão, é difícil ser mensageiro de Jesus de vez em quando, porque a mensagem que Ele nos dá para pregar, muitas vezes vai chocar com a realidade. Muitas vezes a mensagem que Ele coloca no nosso coração para a gente entregar, é uma mensagem que vai bater de frente com a realidade. Mas entre a realidade de Lázaro e a mensagem de Jesus, eu fico com a mensagem de Jesus. Entre o endurecimento da enfermidade de Lázaro e a mensagem de Jesus, eu fico com a palavra de Jesus. Entre a minha realidade e a palavra de Jesus, eu fico com a palavra de Jesus. Entre a sua realidade e a palavra de Jesus, eu fico com a palavra de Jesus. A porta fechou, mas a muralha vai cair e Deus vai ser glorificado. A enfermidade foi consumindo Lázaro e ele morreu. E aí depois de alguns dias Jesus aparece em Betânia. E você sabe o que Jesus fez? Lázaro ressuscitou. Jesus trouxe ele à vida. O milagre não seria tão forte. Se Jesus tivesse voltado e curado Lázaro, não seria tão forte como foi. Então você precisa entender isso. Às vezes Jesus fecha uma porta para derrubar uma muralha. Segunda coisa que a gente precisa entender, preste atenção, está no verso 10. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa. Josué está diante de uma muralha erguida. Josué está diante de portas fechadas. Josué está diante de uma circunstância adversa, difícil e complicada. Ele chama o povo e diz assim: eu tenho uma ideia, eu tenho um projeto. Oh, glória! E qual é o projeto, Josué? Qual é a ordem? Qual é a direção? O texto diz: celebraram a Páscoa. Você precisa entender que quando as portas estiverem fechadas, você precisa entender que quando muralhas estiverem erguidas, não é para você voltar para o Egito. Não é para você desistir da obra que Deus tem com você. É para você aprender com Josué a celebrar mesmo diante de portas fechadas. Ele chama os homens e diz: vamos voltar para o Egito? Não. Vamos murmurar? Não. O que a gente vai fazer? Vamos celebrar. Porque, irmão, celebrar com a porta aberta é fácil. Celebrar com dinheiro no bolso é fácil. Celebrar com tudo dando certo é fácil. Agora é crente de verdade quem consegue celebrar com as portas fechadas. Quem consegue adorar e permanecer servindo a Deus, mesmo diante de situações adversas, de circunstâncias não favoráveis. Eu tenho um negócio em um determinado shopping. E quando eu montei esse negócio, eu fiz um grupo de amigos. Um shopping aqui na zona oeste do Rio de Janeiro. E eu fiz alguns amigos lá com outros lojistas que eram donos de algumas franquias, de alguns negócios. E um deles era dono de uma rede de franquias. Tinha muitas lojas de uma rede de franquias.
uma determinada rede de comida. E no ápice de 2016, em julho, foi o ápice da crise. Eu não sei se vocês lembram, era o problema Dilma, PT, Lava Jato no ápice. E isso apertou muito a crise política acabou trazendo uma crise econômica muito grande. E a gente se reuniu para tentar ver descontos com o shopping. E esse camarada disse para mim assim: ô Bruno, eu tinha mais ou menos umas 7, 6 lojas, agora eu estou com 3. E a gente fez uma certa amizade, eu, ele, mais uma pessoa. Depois de alguns anos eu saí daquele shopping, fui para um outro. E encontrei essa outra pessoa e falei para ele: você lembra do fulano? Que tinha 7 lojas e depois ficou com 3 quando a gente saiu, quando eu saí de lá? E ele falou para mim: eu lembro de fulano, Bruno. Só que aconteceu algo terrível. Ele perdeu as últimas 3 que ele tinha, se afundou em dívida e se suicidou. E quando eu ouvi isso, me deu uma tristeza no coração e um certo pesar, mas eu cheguei a uma conclusão: é que quando você fia toda a estrutura da sua vida em bens materiais, e você perde eles, você perdeu tudo. Agora, quando a sua vida está fiada no sacrifício de Jesus, na esperança da eternidade, porta aberta ou fechada não te impede de levantar a mão e adorar. Aleluia, glória a Deus, eu sinto a presença dele aqui. A porta pode estar fechada, mas eu vim celebrar, e você também. Aleluia, pode não estar como eu queria que estivesse, mas eu vou adorar. A luta não vai travar minha boca, não vai impedir minha adoração, pelo contrário, eu não adoro a Deus pelo que eu tenho, eu adoro a Deus pelo que Ele é na minha vida. Quem pode levantar as 2 mãos e por alguns segundos adorar a Deus? Celebre a Deus pelo que Ele é, celebre a Deus porque você é salvo, celebre a Deus porque Ele te arrancou do Egito. Eu não celebro pelo que Ele dá, eu celebro pelo que Ele é. Irmão, celebre a Deus pelo que Ele é. Jó foi acometido de coisas terríveis. A mulher dele em um determinado momento chegou a ele e falou: amaldiçoa teu Deus e morre. Havia uma expectativa do mundo espiritual em cima de Jó: vai murmurar, vai blasfemar, é agora. Ele virou para a mulher e disse: como loucas fala tu, receberia o bem de Deus e não aceitaria o mal? Deus me deu, Deus tomou, mas louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus, eu sinto a presença de Deus aqui. Os amigos ficaram olhando ele de longe e acusando ele, dizendo: você está assim porque pecou, você está na luta porque pecou, confessa o teu pecado. Ele olhou para os amigos e falou: vocês não sabem de nada, eu bem sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Oh glória, que você saia daqui como Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, que nos currais não haja vaca, que o produto da oliveira minta, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Há uma expectativa no mundo espiritual de que você vai se afastar, de que você vai murmurar, mas há uma expectativa de que você vai permanecer fiel, para ver muralhas caírem, uma reviravolta acontecer. Deixa eu ver quem veio celebrar Ele essa noite, deixa eu ver quem veio adorar a Ele de máscara e tudo, levanta a mão. Deixa eu ver quem celebra Ele independente de pandemia, de dificuldade, levanta a mão e celebra. Celebra, 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 adore a Ele independente de circunstâncias. Aleluia. Eu não vou voltar atrás, eu vou celebrar. E olha a festa, o texto diz que eles celebram a Páscoa. Eles não celebram tabernáculo, ano do jubileu, cabanas, não. Eles celebram a Páscoa. Haviam 3 festas que eram as mais importantes do povo judeu: Páscoa, que lembrava a saída do Egito; tabernáculo, que relembrava o tempo que eles peregrinaram no deserto; e Pentecoste, ou colheitas,
que era uma festa de gratidão a Deus por toda a provisão dele em todo instante. E dentre essas festas, Josué escolhe celebrar a Páscoa. Por quê? Porque a Páscoa tem a ver com a libertação do povo do Egito. Irmão, isso aqui, sabe por que ele está celebrando? Porque é a Páscoa. E tem duas veias de aplicação aqui. A primeira é que Josué está diante de uma muralha humanamente intransponível. E diante dessa muralha, sabe qual é o pensamento de Josué? Eu não vou murmurar se eu não passar daqui. Eu vou celebrar porque eu sei de onde Deus já me tirou. 3 pessoas entenderam. A questão não é até onde você vai, a questão é de onde Ele já te arrancou com mão forte. Glória, glória. E segundo, a Páscoa tinha todo um ato profético nela. Essa festa recebeu esse nome por causa da orientação que Deus deu a Moisés lá no Egito. Deus falou assim: Moisés, vocês vão pegar um animal, um cabrito ou cordeiro, e vocês vão guardar ele do 1º ao 14º dia. E no 14º dia vocês vão assar a carne no fogo, e o sangue vocês não vão beber. Vocês vão comer a carne e o sangue vocês não vão jogar fora. O sangue vocês vão marcar ao redor das portas, porque à meia-noite, disse Deus, eu vou passar por cima da terra do Egito. E aonde eu não ver a marca do sangue, a morte vai entrar. Aonde eu não ver a marca do sangue, o primogênito vai morrer. Mas aonde eu ver a marca do sangue, a morte não vai entrar. Aonde eu ver a marca do sangue, o primogênito não vai morrer. Sabe o que é lindo, irmãos? É que Deus marcou, mandou marcarem as casas, e aonde havia a marca, a morte não entrou. Eu profetizo que Deus está marcando a tua casa com a marca do sangue do Cordeiro. Aleluia, eu profetizo para quem crê: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido por causa da marca. E aí na frase que Deus falou para Moisés, eu vou passar por cima, ficou o nome da festa, Páscoa, que vem do hebraico Pessa, que significa passar por cima. Aí quando Josué está diante de uma muralha de mais de 8 metros de altura, ele junta o povo e diz: vamos celebrar. Qual festa? A Páscoa. Entendeu ali e falou: meu Deus. Por que Páscoa? Porque diante de uma muralha alta, eu celebro a festa que significa Deus passa por cima. Irmão, recebe isso. Enquanto você celebra, Deus está passando por cima. Aleluia, enquanto você adora, enquanto você serve, Deus está passando por cima. Oh, glória a Deus. A muralha é grande para você, mas Deus passa por cima. A crise é grande para você, mas Deus passa por cima. Celebra, não desista, que Ele passa por cima. Davi não tinha problema. Davi era um homem consciente, inteligente. Sabia que ele estava descendo ao arraial para enfrentar Golias, que era alto. Mas o que eu acredito é o que eu estou te falando. Davi sabia que Golias era alto, era grande, mas que Deus é poderoso para passar por cima. Quando ele desce para o vale, ele vai com as 5 pedrinhas, afunda. O gigante vem do lado de lá com espada, lança, escudo, escudeiro. E ele olha para Davi e diz: que pedra é essa aí? Que pedaço de madeira é essa aí? Você tem problema? Eu sou algum cão? Aí imediatamente Davi lança: tu vens a mim com escudo e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Você pode fechar os teus olhos e levantar a tua mão direita em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levanta a tua mão em nome de Jesus, porque enquanto nós estamos aqui celebrando, Deus está passando por cima dos gigantes. Aleluia, aleluia. Sabe o que é lindo? É que Davi jogou a pedra. Quando Davi jogou a pedra, se fosse a pedra, o gigante tinha caído para trás. Se você estiver em pé ereto e tomar uma pedrada, você cai para trás, mas a Bíblia diz que o gigante caiu para frente. Sabe por quê? Porque quem lançou a pedra foi Davi, mas quem derrubou ele foi Deus.
Oh glória, enquanto você está adorando, Deus derruba gigantes, Deus passa por cima. Celebra que Deus vai passar por cima. Celebra. Jesus, celebra o Cordeiro, que Deus passa por cima. Se alegra diante do sacrifício do Cordeiro, que Deus passa por cima. Fica de pé em nome de Jesus. Irmão, Josué celebrou. Deus se revelou para ele e deu a ele uma estratégia. A estratégia consistia em dar voltas ao redor da muralha. E Deus falou assim: vocês vão ficar em silêncio e vão dar as voltas. Cada dia uma volta. No 7º dia, 7 voltas. E na 7ª volta do 7º dia, vocês vão gritar com um grande grito. E quando vocês gritarem, a muralha vai cair e vocês vão subir. Quando vocês celebrarem no momento certo, quando vocês gritarem, a muralha vai ao chão e vocês vão subir para tomar posse da terra. Tudo isso mediante ao sacrifício, a celebração do Cordeiro. O Cordeiro da Páscoa apontava para aquele que João Batista apontou e disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro passa por cima dos nossos pecados, nos dando perdão. Passa por cima da nossa velha vida e nos dá uma nova vida. Passa por cima dos nossos defeitos, das nossas falhas, das nossas idiosincrasias e nos transforma numa nova criatura. Mas eu quero te fazer um convite essa noite. Quer que esse Cordeiro passe por cima? Quer que Jesus passe por cima dos problemas internos e externos e transforme a tua vida? É hoje a tua oportunidade. De repente você veio aqui e você está afastado dos caminhos do Senhor, e você está diante de tantas muralhas. Você tem até um histórico de deserto. Você tem feito coisas que você até disse para si mesmo: eu só fiz isso porque eu tenho fé. Não estou firme, mas tenho fé. É com você que Deus está falando, porque Ele não tem apenas uma bênção para a tua vida, Ele tem uma transformação para a tua vida. Melhor do que receber uma bênção é receber o abençoador no seu coração. E eu quero fazer um convite para você. Você quer receber hoje Jesus como Senhor da sua vida, como Salvador da tua vida? Quer receber Deus na tua vida, entregar a tua vida para Ele? Levanta a tua mão lá em cima para eu te conhecer. Você quer entregar a tua vida para Deus? Tem alguém aqui essa noite quer entregar a sua vida para Jesus, ou voltar para os caminhos dele? Levanta a sua mão lá em cima. Eu já sou crente, só estou um pouquinho fraco. Não levanta a mão não. Eu estou afastado, ou nunca entreguei minha vida a Jesus. Quero fazer isso hoje. Levanta a tua mão para eu te conhecer. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus, ou voltar para os caminhos do Senhor? A igreja fecha os olhos em nome de Jesus. Tem alguém? É hoje. A tua oportunidade. É hoje o momento que Ele separou para mudar a tua história, para passar por cima de muralhas, para te dar vitórias, para te dar comunhão e para te proporcionar uma nova vida. Tem alguém que queira entregar a sua vida a Jesus hoje? Levanta a sua mão para eu te conhecer. Tem alguém que queira voltar para Jesus? Levanta a sua mão para eu te conhecer. Glória a Deus. Glória a Deus. É hoje a tua oportunidade. Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração, irmão, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, nós pregamos a tua palavra, e eu quero te pedir, ó Pai, em nome de Jesus, que essa palavra fique cravada em nossos corações. Nos ajuda a ter a atitude do primeiro passo pela fé. Nos ajuda a
entendermos que portas se fecham, mas a chave está nas tuas mãos. Nos ajuda a entendermos que tu pode abrir e ninguém fecha, e tu fecha e ninguém também abre. Nos ajuda a celebrar, Senhor, independente das circunstâncias, independente de a porta estar aberta ou fechada. Nos ajuda, Senhor, a ter uma fé em Ti inabalável. Senhor, glorifica o Teu nome. Nos dá estratégia para muralhas caírem, para que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, aplaude ao Senhor Jesus, e eu agradeço a minha oportunidade. Obrigado, amigo. Aleluia.